Semana que acaba, semana que começa. A semana que agora terminou foi caracterizada por votos-face que normalmente não se verificam. Andrew Bailey, do Banco de Inglaterra, em Washington, lançou um aviso aos mercados que raramente é visto, dizendo que os gestores de fundos teriam de se apressar e fazer aquilo que fosse necessário na medida em que o Banco de Inglaterra iria acabar o seu programa de emergência de compra de títulos na passada sexta-feira. Isto quando, horas depois, o Financial Times afirmava que o próprio Banco de Inglaterra tinha dado a entender a bancos que provavelmente iria continuar com esta política, com este programa de emergência para ajudar a sustentar o mercado da dívida pública. Entretanto, mais tarde, no dia seguinte, as minutas do banco norte-americano, o Banco Central norte-americano, da Fed, da Reserva Federal, apontavam ainda um caminho mais hawkish do que aquele que já de si bastante hawkish dos próprios mercados, com a unanimidade dos membros da FOMC estarem bem cientes da necessidade que é sobre o combate à própria inflação e ainda colocando mais ênfase de que teriam mais receio de pecar por defeito do que por excesso, ou seja, preferem continuar a acelerar o aperto monetário de forma a poder eventualmente criar uma recessão do que a deixarem a inflação correr por si mesma, ficando ela mesmo fora de controle. Isso foi visto inclusive com os números da inflação que todos estávamos à espera durante a semana passada nos Estados Unidos, em que a inflação reduziu, mas reduziu menos do que o esperado, de 8,3 para 8,2, quando o esperado era 8,1, e se retirarmos então a energia e a alimentação, a inflação core ainda subiu mais também do que o esperado, ou seja, de 6,3 esperava-se que subisse para 6,5, ela subiu para 6,6. No mês ele subiu, a inflação subiu 0,6% e, portanto, todo este impulso inflacionista cria também mais condições para que o Banco Central norte-americano continue a subir taxas e, portanto, os mercados descontam já 75 pontos base para daqui cerca de 15 dias, nos primeiros dias de novembro, para a primeira reunião de novembro. E provavelmente mais outros 75 na próxima reunião. Isto acabaria por ser um drag, um peso nos mercados acionistas, nomeadamente, e também nos mercados obrigacionistas. Se nos mercados obrigacionistas as coisas continuaram de uma forma normal, eu diria, ou seja, continuaram a cair as obrigações e a subir as yields obrigacionistas, nos mercados acionistas deu-se quase o contrário, ou seja, primeiro, depois das notícias, realmente os mercados acionistas caíram, para repentinamente fazerem uma reviravolta completa, terminando esse mesmo dia a ganhar e em fortes ganhos, recuperando desde os mínimos até ao fecho cerca de 4%, sem que nada o justificasse, eu diria. Por outro lado, na política inglesa também se davam grandes reviravoltas. Kwarteng, que vinha de Washington para, em princípio, uma reunião para tentar apressar a apresentação do seu plano de impostos, acabou demitido por Liz Truss, que o substituiu por Jeremy Hunt e que já admitiu, inclusive, que o mini-orçamento de Kwarteng teria alguns erros e, portanto, seria, de alguma forma, alterado para, diria eu, estar mais em consonância com os próprios mercados, já que os mercados acabaram por ter uma importância vital nesta mudança de política britânica. Mas, obviamente, que isto tudo cria muita instabilidade e as obrigações continuaram mesmo a cair, ou seja, os mercados obrigacionistas reagiram bem, ou reagiram em conformidade com a situação criada das expectativas de subida de taxas de juros, nomeadamente dos Estados Unidos, e, portanto, as obrigações acabaram mesmo a semana em perdas realmente acentuadas. Nos mercados acionistas, curiosamente, na sexta-feira dá-se uma nova reviravolta, ou seja, depois de termos estado com perdas
devido ao sentimento da aversão ao risco criado no mercado e por ganhos que sabe-se lá como e porquê, provavelmente por razões técnicas em que houve determinadas posições curtas que foram cortadas, acabou por haver aqui assim uma pequena correção e na sexta-feira acabaram os mercados a perder uma vez mais. Isso não aconteceu tanto na Ásia, porque realmente os ganhos foram maiores, foram na sexta-feira. A Europa, inclusive, conseguiu acabar de alguma forma positiva, pouco positiva, mas positiva. A Ásia acabou, numa forma geral, negativa, apesar de o Shanghai Composite conseguiu mesmo, na China, conseguiu ganhar durante a semana, terminar a semana em ganhos, mas por exemplo já o Hang Seng em Hong Kong perdeu mais de 6%, portanto ele afundou bastante durante esta semana foi nitidamente uma semana negativa. Como eu disse, na Europa nem por isso. Nos Estados Unidos as coisas também acabaram por ser mistas. O índice Dow Jones, por exemplo, conseguiu acabar em ganhos, mas já o Nasdaq perdeu esta semana mais de 3%. Por cá, por Portugal, o nosso índice acabou por terminar quase flat, ou seja, uma leitura negativa à volta dos 0,27, portanto foi praticamente flat, com o BCP a ganhar 7,3%, aqui assim a ganhar bastante, aliás, dentro da linha da banca em geral, com as taxas de juros a subir, e já a Greenvolt, as renováveis, teve mais uma semana em perdas, perdendo esta semana novamente 7,1%. As commodities em geral foram bastante castigadas durante esta semana. Isto tem a ver exatamente pelos receios de recessão, pela subida de taxas de juros, pela subida das yields obrigacionistas e obviamente que aqui assim, mais uma vez, o petróleo foi o grande perdedor. Esta semana foram cerca de entre 7 a 8% as perdas, 7% no Brent, 8% no WTI norte-americano. O ouro também perdeu bastante durante esta semana, ou seja, as commodities em geral acabaram por sair bastante negativas devido aos receios de recessão que continuam no mercado. Na moeda estrangeira, no mercado cambial, mais uma vez o Iene continua a ser o grande perdedor. Já estamos acima do último máximo em termos de dólar-iene, ou seja, o dólar-iene que tinha sofrido uma intervenção por parte do Banco do Japão no mês passado, à volta dos 145, ele digamos que chegou mesmo aos 145,60, 145,70 por aí. Neste momento ele já vai muito mais na ordem de atingir os 150 sem que se consiga ver o Banco do Japão. Vamos ver para a semana como é que abre a semana em termos do Banco do Japão, se vai aparecer, se não vai aparecer, se vai intervir uma vez mais. O Banco do Japão aqui pode não estar a intervir por uma razão muito simples. As outras divisas praticamente também perderam todas contra o dólar. O dólar foi o grande ganhador mais uma vez desta semana. A Libra, que foi campeã da volatilidade, andou a negociar abaixo de 1,10, chegou a negociar praticamente a 1,13 e terminou à volta de entre os 1,11 e 1,12. Estamos a falar da Libra contra o dólar. O euro também de alguma forma teve aqui assim algum suporte, tanto que o euro-dólar acabou praticamente aos mesmos níveis de que começou a semana, à volta dos 0,97, e portanto, se dizemos que o dólar ganhou, o euro também ganhou alguma coisa. O franco suíço também perdeu alguma coisa durante esta semana, e as grandes perdedoras também, além do iene, como eu já falei, foram as commodity currencies, as divisas que estão mais ligadas às commodities, como é o caso do dólar canadiano, como é o caso do dólar australiano ou do dólar neozelandês. Para a próxima semana, os olhos estão voltados para a China, porque temos aqui o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, em que obviamente está mais do que certo que Xi Jinping vai continuar por mais 5 anos a liderar a China, com várias
desafios pela frente, nomeadamente a história da tolerância zero do Covid, que está a fazer uma pressão enorme sobre o crescimento económico chinês e também até a nível global. Portanto, nesse aspecto é a forma como os mercados também olham para a situação na China, é exatamente dessa, pelo que aportam ao crescimento global. Por outro lado, os olhos vão continuar a estar colocados no Reino Unido, ver o que é que Jeremy Hunt vai neste momento fazer ao tal mini budget. Ele já inclusive disse que reconheceu alguns erros nesse mesmo orçamento planificado pelo anterior Kwarteng. O mercado vai estar bastante atento e vamos ver se o mercado vai, uma vez mais, atacar a Libra e os mercados obrigacionistas ingleses, tal como fez há umas semanas atrás, e mais, como é que o Banco de Inglaterra irá continuar a semana, se irá sair do mercado ou se irá continuar como comprador de último recurso das obrigações britânicas. Temos, além disso, na inflação, vamos ter países como o Canadá, o Reino Unido, a Nova Zelândia, que vão todos ter leituras de inflação esta semana. Vamos ter, como dados nos Estados Unidos, os dados principais são dados do imobiliário. Vamos ter também na Europa indicadores de confiança, exatamente, principalmente indicadores de confiança como o ZEW, que provavelmente irão apontar uma vez mais para a redução dessa mesma confiança no tecido empresarial e mesmo nas famílias da própria Europa, isto com a continuação da guerra e com a continuação da crise energética, que vai se agravar, obviamente, com a chegada do inverno. Os mercados vão estar também bastante atentos ao que vai acontecendo na época de resultados norte-americanos, essencialmente na época de resultados norte-americanos, com grandes empresas, digamos, aquelas que bastante sonantes e que normalmente tendem a orientar os mercados. É o caso da Tesla, da Netflix, do Bank of America, entre muitas outras, em que bons resultados poderão alterar um pouco esta aversão de risco que se tem vindo a sentir nos mercados, e se os resultados realmente desiludirem, aí poderemos ter uma aceleração nesta aversão ao risco que nós ultimamente temos visto nos mercados. Bom, para já é tudo. Bons negócios, uma boa semana, e para a semana estaremos cá outra vez. Até lá.